Olá pessoal, boa tarde, começando Na Medida aqui pela RDC TV nesta tarde. E hoje a gente vai falar um assunto aí que ainda não havia abordado aqui no Na Medida, que é como a saúde financeira da sua empresa acaba aí afetando o seu estado físico e emocional. E eu convidei aqui a nossa convidada que veio pela primeira vez Na Medida, a Carla Mello, ela que é coach financeira, para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Tudo bem, Carla? Seja bem-vinda. Tudo bem, Giana. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui hoje participando do programa. Carla, a gente sabe que esse tema é bem extenso, né? Mas eu vou começar te perguntando, e claro, a gente já está meio que chegando, podemos dizer assim, ao fim da pandemia, né? Mas quais foram os maiores problemas que tu verificou aí como coach, né, em relação a dificuldades financeiras nesse período vivenciado pelas empresas? Então, Giana, eu tenho trabalhado, né, com micro e pequenas empresas e percebo que a grande dificuldade delas, né, mesmo pré-pandemia ou pós-pandemia e até durante a pandemia, foi uma questão delas não entenderem o cenário, o mercado onde elas estão inseridas, né? Isso foi um grande dificultador, né? Durante a pandemia, o que aconteceu? As empresas não estavam cientes do que estava acontecendo, né? E foram pegas desprevenidas. E aí, sem reserva de caixa, né, com dificuldades financeiras para aguentar esse período da pandemia, e isso foi uma grande dificuldade. As micro e pequenas empresas, elas não possuem hoje uma reserva de caixa, é muito difícil a empresa ter uma reserva, né? E aí, como que a gente aguenta uma pandemia que a gente não tem nem noção de prazos, né, de quanto isso iria durar? Então, como que a gente aguenta se a gente não tem uma reserva nem para o dia a dia normal, que dirá para uma instabilidade, né, que foi a pandemia? E aí tu falaste, né, nessa questão que as pessoas não estavam preparadas, e como que a pessoa, né, pega aí de surpresa por uma crise financeira, digamos assim, como é que ela pode lidar com tudo isso? Então, a crise financeira em si, ela vem de vários fatores, né? Sejam eles fatores externos ou até mesmo interno. A pandemia é um fator externo, né? E que pode trazer, sim, uma crise financeira para as empresas. Mas também a questão interna, como a falta de gestão, a falta de controle, a própria organização financeira geram crises, né, financeiras nas empresas. Como lidar com isso? Né? A gente precisa entender do nosso negócio, a gente precisa estar atento para o presente, mas de olho no futuro, entendendo a visão do negócio, aonde que eu quero chegar, o que eu quero transmitir com o meu produto, com o meu serviço, entender realmente qual que é o meu propósito para poder lidar com essas situações da melhor forma possível. Né? Então é isso que eu percebo, as empresas estão muito ligadas ao presente, o que eu vou entregar agora, o que eu vou fazer neste momento, o que eu tenho de recurso agora, mas na verdade a gente precisa entender aonde que eu quero chegar, né? E aí lidar com todas essas situações da melhor forma possível diante dos cenários que o mercado nos apresenta. Né? Então é isso que eu entendo que as empresas precisam hoje em dia entender um pouquinho mais lá na frente, o que eu quero para o meu negócio. E até porque a gente já está no mês de outubro, né? E também aí já está se aproximando o final do ano. Então, para quem está nos assistindo, eu acho interessante, Carla, tu falar aí como construir um planejamento financeiro, porque o planejamento é tudo dentro de uma empresa, né? Perfeito. E o financeiro, então, mais ainda, né? Perfeito, Jana. Eu acredito muito que o planejamento financeiro, né, e o planejamento estratégico mesmo da empresa, mesmo que de uma forma sucinta, de uma forma objetiva, é extremamente importante. Quando a gente fala em planejamento, a própria palavra assusta. Né? E aí tu imagina um empresário que ele está na operação do negócio, que normalmente ele entra para empreender por uma necessidade ou uma oportunidade. Então ele tem uma afinidade com um produto ou um serviço e ele vai para o embate, ele vai para empreender. Ele sabe fazer aquilo. Ele não está ligado com a questão da gestão do negócio. Quando a gente entra e fala de planejamento, ele se assusta. Né? Então eu costumo dizer para os meus clientes, para os meus mentorados, né,
que faça da forma simples o planejamento, entenda o que você espera do ano que vem, aonde você quer chegar, de que forma você quer ter, né, quanto quer chegar de faturamento, quantos funcionários eu quero expandir, eu quero ter um novo negócio, abrir uma nova loja, entender realmente o que aquela pessoa está disposta a entregar para o seu negócio. O empreendedor, ele não pode estar só na operação, ele precisa estar pensando na gestão, na estratégia e na operação. É um tripé muito importante e que hoje em dia eles se ligam muito para a operação por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por achar que muitas vezes também não é necessário, né, por falta de conhecimento. E aí se depara com essas questões todas no dia a dia. A gestão, gente, é fundamental no negócio. A gente ter controle dos nossos dados, dos nossos números, faz a gente evoluir, faz a empresa crescer, faz tu entender em que momento tu estás e aonde tu queres chegar. Então isso é fundamental. Carla, e aí tu falaste aí, né, como se constrói esse planejamento financeiro, né? E aí eu pensei no seguinte, se surge um imprevisto, digamos assim, na empresa, né, uma dívida, né, algo assim que a pessoa não tem como né, planejar, como controlar, o que ela pode fazer? Então, eu acredito muito que os empreendedores, eles precisam ter um poder de reação. É como tu enxerga as questões, né? É como tu... aquela reação que tu vai ter diante daquela dificuldade é que faz tu evoluir ou faz tu ficar estagnado. Isso traz muito medo, traz muita ansiedade, né? Porque é uma situação que acaba fugindo do controle. E isso, até eu acredito que muitas vezes os empreendedores, eles acabam não fazendo um planejamento por não conseguir controlar as situações. Isso gera uma ansiedade, gera um medo. Então, eu deixo a vida me levar, sabe? Eu vou seguindo o barco e aí vou lidando com as situações do dia a dia. Mas eu preciso, sim, né, entender que as dificuldades vão aparecer e como eu vou reagir diante dessas dificuldades é que vai me deixar no jogo ou que vão me tirar do jogo, né? Então, isso que é importante. E que tipo, Carla, de sentimentos aí são gerados pelo estresse, né? Esse estresse relacionado à saúde financeira, a gente sabe que na pandemia aumentou ainda mais esse turbilhão, digamos assim, de sentimentos, né? É verdade. Eu acho que são vários fatores, né? Uma que a gente está muito conectado hoje em dia e com o advindo da própria pandemia, a gente está com o celular o tempo inteiro na mão, né? As próprias redes sociais, elas geram uma ansiedade, porque a gente gera expectativa através do outro. Né? Então, assim, se eu tenho uma empresa de doces, eu fico olhando a rede social, né, de quem é doceira. E aquele sucesso me gera uma ansiedade e me parece que eu não estou fazendo bem o meu papel. Quando, na verdade, a gente precisa estar concentrado naquilo que que está sobre nossa alçada, aquilo que a gente consegue controlar do nosso negócio. E não projetar a nossa empresa mediante os olhos dos outros. Né? E isso gera um estresse, porque me parece que os empresários acabam se sentindo inferiores, né? O quanto eu realmente sou capaz. Isso gera uma pressão, gera um estresse, né? Gera um desgaste, mas a questão financeira que está muito ligado a isso, né? Porque eu não tenho a gestão do meu negócio, eu acabo, né, tendo um descontrole geral, um descompasso geral. E aí a pessoa perde o sono, né, começa a afetar as questões também do estado físico, né, porque o que é? Não durmo, no outro dia eu acordo como? Irritada. Aquela irritação me gera uma dor de cabeça, me gera uma dor no estômago e assim a gente vai entrando numa espiral desconfortável e que não faz a gente evoluir e sair daquele cenário. E tu tem visto no teu dia a dia aí como coach, tu comentava que as pessoas observam as redes sociais do outro, a gente observa muito isso, né? Não precisa nem ser um empresário para ver que as pessoas estão ali muitas vezes com aquela questão da própria energia da inveja, né? Um sentimento ruim em relação ao outro. Tu verifica isso no teu dia a dia, assim, com os próprios clientes? Muito, muito. E eu até comento, assim, né, eu lido muito com a questão da produtividade também, quando eu falo com os meus clientes, porque as redes sociais hoje em dia, além de ser um fator de estresse,
de depressão porque a gente se acha incapaz, né, de fazer o que o outro faz, quando na verdade as redes sociais elas mostram o que elas querem, né? Mas a gente precisa ter consciência disso. Então entender realmente o cenário e poder seguir a nossa orientação, a nossa batida do que a gente realmente espera, isso é extremamente importante. Então, preciso entender, né, em que momento eu estou. Gerou uma ansiedade, se aquilo está me fazendo mal, eu me isolar no sentido de criar dispositivos, né, para que aquilo não me afete. Não afete a minha saúde emocional, eu não vou me isolar das redes sociais, mas eu me preservo. Porque aquilo, eu estou identificando que aquilo vai me gerar um desgaste emocional e físico. Porque todo desgaste emocional, ele gera reflexos no nosso estado físico. É importante que a gente tenha consciência disso. De alguma forma, o nosso corpo vai responder. E a gente precisa trabalhar isso muito aqui, na nossa cabeça. Pois é, Carla. E aí, quais seriam as dicas que tu deixaria para os nossos telespectadores, além desse controle com o celular? Que a gente sabe que muitas vezes, de repente, até a pessoa vai precisar da orientação de um profissional, né? Com certeza. Eu diria assim, no momento em que tu está identificando, né, Giana, que tu tem alguma situação que tá saindo do teu controle, tá desconfortável, se observar, entender o que está acontecendo. Eu tô me sentindo muito irritada, eu não tô conseguindo controlar a minha empresa, eu tô tratando o meu funcionário da forma inadequada. Então, se perceber, se conhecer dentro daquele ambiente, entender que a gente sozinho não consegue evoluir, a gente precisa sim da ajuda do outro. Então, buscar um psicólogo, um terapeuta, um consultor financeiro para ajudar nas questões das finanças e entender um pouquinho como outros podem, né, trazer essa melhoria para a empresa e para a sua vida. E além de toda essa questão, né, da ansiedade, do estresse, eu lembrei de uma outra coisa também. A pessoa se sente desmotivada. Como fazer, Carla, aí para ter uma motivação até para já começar o ano que vem bem, né? Eu digo que motivação é o sinônimo de um motivo para agir. Então, todos os dias nós temos que nos automotivarmos por um propósito, por algo que a gente quer muito. Então, se a gente sabe o que de fato a gente quer para a nossa vida, para a nossa empresa, a gente vai estar sempre se motivando para alcançar aquilo que a gente busca. O problema é que a gente não tem a clareza, na grande maioria das vezes, de onde a gente quer chegar. O que a gente quer para a nossa vida. E isso gera uma ansiedade, né? Isso gera uma angústia. Se eu sei onde eu quero chegar, eu traço esse caminho. Eu evoluo passo a passo, momento a momento, para alcançar esse objetivo. E todos os dias eu vou estar motivada para alcançar isso. Né? Quando eu não tenho essa clareza, qualquer caminho serve, eu fico perdido. E isso me gera uma ansiedade, isso me gera uma angústia e eu me projeto sempre no outro. Para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que tu deixasse aí as redes sociais para quem está nos assistindo e quer conversar um pouquinho contigo ou de repente te seguir lá e conhecer teu trabalho. Claro, com certeza. O meu Instagram é Carla Mello Coach. Lá eu abordo assuntos, então, em relação a 4 pilares da gestão. Eu falo de produtividade, falo de produto, precificação, pessoas e processos. Então, eu trato todos esses assuntos na minha rede como forma de levar um conteúdo gratuito, né, para auxiliar essas empresas que têm essa dificuldade. Carla, muito obrigada. Espero que tu volte outras vezes aí com outros temas bem interessantes sobre a saúde financeira e da empresa e também o estado emocional, que é sempre tão bom a gente falar, né? É um prazer e eu agradeço o convite. E o Na Medida desta tarde fica por aqui. Agora você fica com o portal RDC. Até mais!